E aí, galera, tudo bem? Então, para deixar um pouquinho mais claro esse conteúdo do cálculo da quantidade, né, de H+, ou OH- de alguma substância, de alguma solução, eu vou fazer dois exemplos que são os mais usuais, que mais aparecem para vocês, para poder tirar um pouco das dúvidas que foram surgindo. Eu sei que foram 4 situações, e 4 situações de cálculo que não são difíceis, porém eles têm os seus detalhezinhos. Então, quem sabe isso aqui vai ajudar vocês a fazerem os exercícios que eu solicitei. Vamos lá? Então, para a gente poder quantificar as concentrações, a gente tem formulazinhas para poder utilizar e facilitar a nossa vida. Então, nós sabemos que a nossa escala de pH ela vai até 14. Por isso que pH, que indica o caráter ácido-base, mais o POH, que são as hidroxilas da base, somando elas tem que dar 14. Porque de 0 a 7 nós temos o ácido, 7 seria o neutro, e de 7 a 14 seria base, né? Acima e abaixo de 7 nós temos base e nós temos ácido. Então, a junção, a soma dessas concentrações teriam que dar 14. Para a gente poder definir isso, nós usamos esse logaritmo aqui. Então, para eu calcular a concentração de H+, ou o pH de alguma solução, a gente vai usar pH menos log concentração de íons H+. E o POH é a mesma coisa, só muda ali que o POH é igual a menos log concentração das hidroxilas. Então, eu vou fazer dois exemplos aqui para deixar bem claro isso. Então, no exemplo 1, ele está pedindo para determinar o pH e o POH de um suco de limão, cuja concentração dos íons hidrogênio é igual a 0,001 mol por litro. E ele está pedindo para classificar essa solução, se ela é ácida, se ela é neutra ou se ela é básica. Então, a partir de agora, a gente tem que analisar algumas coisas aqui. Um dado que nós temos é a concentração. Só que vocês sabem que quando a gente trabalha com logaritmo, é melhor a gente não utilizar esse valor por extenso e sim utilizar um decimal. Então, a concentração de H+, em vez de eu colocar lá na formulazinha 0,001, você vai colocar como sendo 10 a menos 3, que vai simplificar a nossa vida. Aí, para calcular o pH, é menos log concentração de H+. Só que lembra quando a gente trabalha com log e eu tenho log de 10 sempre é 1? Então, aquele 10 cortaria e eu já saberia que o pH vai ser 3. Mas para quem não lembra desse macetinho, a gente vai fazendo passo a passo. Então, o pH vai ser menos log concentração de 10 a menos 3. E aí nós temos essa situação aqui, né? Esse 3 que está ali no 10 a menos 3, ele vai lá para frente no log. E agora não esquece de levar o sinalzinho junto com ele. Então, agora a gente tem menos 3 log de 10. Nós sabemos que o log de 10 sempre é 1, então a gente simplesmente corta ele aí, porque qualquer número que a gente conseguir aqui multiplicar por 1 vai ser ele mesmo, né? Mas para quem quer fazer no passo a passo, então log de 10 é 1, menos com menos ali na frente do 3 é mais, 3 vezes 1, 3. Por isso, se eu já sei que eu tenho ali o 10 a menos 3, eu já sei automaticamente que o pH vai ser 3. Se o pH é 3, o caráter é ácido, porque é abaixo de 7. Abaixo de 7 é ácido. Então, nós já temos o pH e o caráter. O que está faltando aqui é o POH. Então, pH mais POH é igual a 14. Se eu já sei o meu pH que é 3, então vai ser 14 menos 3 e eu vou encontrar um POH igual a 11. Tranquilo, né, pessoal? É só vocês seguirem as regrinhas aí, lembrar do macetinho. Na verdade, isso aqui é mais matemática do que a própria química. Aqui a gente só entra para reconhecimento de caráter, né? Se é ácido, se é básico, se é neutro. Mas o cálculo mesmo aí vem lá da matemática. Vamos fazer mais um exemplo para facilitar essa vida aqui? Então, vamos para o exemplo 2. Então, ele está falando aqui que uma solução de vinagre ela apresenta pH igual a 3. E ele está pedindo para determinar a concentração dos íons hidrogênio presente na solução. Então, agora a gente não tem a concentração, nós temos o pH. Então, nós já temos o primeiro dado e nós já sabemos qual fórmula utilizar, porque eu tenho pH e aqui eu consigo calcular a concentração de H+.
Então, substituindo ali o pH é 3 igual menos log concentração de H+. Então, para a gente organizar melhor, eu vou passar esse sinalzinho para cá no 3. E aí, por uma questão de organização, porque quem que nós queremos encontrar? A concentração de H+. Eu passo o log concentração de H+ para a esquerda e o 3 para a direita e aquele sinalzinho ele desaparece. Agora a gente faz um girinho aqui, que vocês já deram um giro que vocês devem ter visto quando estudaram logaritmo em matemática, que quando nós temos um log assim, que ele não tem nem um númerozinho embaixo, né, ou na frente, quer dizer que ele é log de 10. E aí ele passa para cá e traz esse 3 com ele. Tá? Lembra quando vocês faziam isso lá em logaritmo? O que isso quer dizer? Que a partir de agora, log da base 10 puxou esse 3 para ele, quer dizer que essa concentração que eu tenho é de 10 a menos 3. Ok? Então, essa é a forma, vamos falar assim, que seria um pouquinho mais difícil de a gente resolver isso aqui. Mas se vocês pegam um jeito de ir fazendo por meio lá do comecinho, do pH menos pOH e determinando a concentração sem utilizar esse meio aqui, a gente vai fazer vários exercícios que vocês vão fazer direto. Tá? Esse termo a gente vai utilizar quando a gente tiver números quebrados, quando a gente tiver números com vírgula de pH e pOH. Então vai ser, quando eles são inteiros, é muito fácil saber de onde vem. No exercício anterior, a gente tinha uma concentração de 10 a menos 3. E sabemos que o pH é 3, porque o log de 10 é 1. Então, eu não preciso calcular isso aqui, é direto. Mas, nesse caso, como ele queria a concentração, a gente fez o passo a passo para vocês verem. Mas, quando são números inteiros, assim, não é necessário, né? Então, eu também posso escrever que a concentração é 10 a menos 3, ou a concentração dos íons H+, é 0,001 mol por litro. Então, com certeza, vocês vão usar muito mais o exemplo 1, que é assim que está lá nos exercícios que eu solicitei para vocês, e vocês vão acabar usando mais a lógica do que propriamente a fórmula. Quando a gente corrigir os exercícios juntos na próxima aula, vocês vão ver que vai ser bem facinho. Belezinha? Quem tiver dúvida durante a semana para fazer exercício ou para entender alguma situação aqui, me procura lá no privado que a gente vai tentar resolver. Beleza? Até a próxima aula.